Olá pessoal, tudo bem? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meus irmãos, em Cristo Jesus, o diabo, ele é muito sutil. Ele tem várias investidas para levar o povo de Deus a viver no engano, para fazer o povo de Deus aceitar tudo em nome de obediência a Deus, para que o povo não seja prudente, não questione, não pense, não use o senso crítico e nem busque examinar a verdade. O diabo ele é muito astuto, irmão. É muita investida que ele tem colocado para fazer o povo estar submisso à mentira dele. E eu vou dizer algumas aqui. Eu coloquei agora uma postagemzinha falando que o Evangelho de Cristo é uma informação e que essa informação nos dá o conhecimento para chegar a Deus. Eu coloquei uma publicação aqui informando isso e dizendo que temos que estar no Evangelho e não dentro de igrejas para estar em Deus. Eu coloquei essa postagem levando esse esclarecimento. Isso que eu estou falando é mentira ou verdade? O Evangelho de Cristo não é uma vida de religião dentro de uma igreja evangélica. Uma vida religiosa de sacrifício, de devoção, de ritual, de cerimonial dentro de igreja evangélica. O Evangelho não é isso. Estar em Deus não é estar dentro de nenhuma igreja evangélica. É estar no Evangelho. Estar em Deus é estar no Evangelho. E o Evangelho não é nenhuma igreja evangélica e nenhuma religião evangélica, nem cristã. O Evangelho é uma informação de Deus que nos dá o conhecimento para ter a vida com Deus, para ir a Deus, para estar em Deus. Está entendendo isso? Aí, olha o que eu coloquei. Eu falei alguma mentira aqui? Eu falei de algum pastor ou de alguma igreja? Aí o irmão me questionou. O irmão chegou para mim e disse, mas irmão Wellington, por que o senhor não deixa de falar contra os pastores e contra a igreja de Deus? Aí eu questionei, porque quem faz pergunta quer resposta. Quem faz uma crítica tem que estar disposto. Está entendendo? Oi, Juliana. Seu. Obrigada. Nada, tchau. Bora voltar aqui de novo. Deixa eu falar com você e explicar a você o que eu estou aqui falando. Eu peço a todos vocês que analisem o conteúdo das informações. Não receba as informações por causa do homem. Seja prudente para analisar o que o homem fala, o que o homem ensina. Não receba nada porque é fulano, é ciclano ou é beltrano. Seja prudente para que você seja uma pessoa que examine, questione, use o senso crítico para ter a compreensão da verdade. Foi o que Jesus orientou. Jesus não mandou ninguém ir atrás de ninguém e receber tudo. Ele advertiu a nós, seus discípulos, quem segue a Cristo, a ter cuidado, ser prudente, cauteloso com os falsos mestres. Aqueles que dizem que são de Deus, que são mestres, que são mensageiros ungidos. Cuidado com esses. São esses que o nosso adversário usa para disseminar, propagar o engano e a mentira onde? No meio do povo de Deus. Essa mentira propagada em nome de verdade. Por isso que Jesus disse, cuidado. Acautelai-vos de quem?
dos falsos profetas, os falsos mestres, os falsos homens que dizem que são de Deus. Cuidado com esses. Você tem que ser prudente e analisar a palavra. Se conhece uma árvore, não é olhando para ela pela roupa bonita, pelas folhas, é pelo fruto. E o fruto é aquilo que sai do homem, de dentro para fora. É o entendimento, é o ensino, é a doutrina. O que é que esse líder está ensinando? Qual é o conteúdo do ensinamento dele? Se não for a doutrina de Cristo, esse líder, esse pastor, esse profeta, esse não sei o quê, não tem a Deus. Não sou eu que digo isso não, gente. Para falar dos pastores, não. Eu estou pregando a verdade contra os ensinamentos errôneos que esses homens públicos estão aí levando multidões a seguir em nome de fé em Deus. Esse é o meu trabalho, gente. Protestar, combater o bom combate da fé, contrariando tudo aquilo que se levanta, deturpando a verdade do Evangelho de Cristo. Eu não estou em defesa de causa de nenhum ministério, igreja, de nenhum pastor presidente. Eu não trabalho para nenhum império religioso, igreja de homem. Eu estou em defesa da causa do Evangelho. O meu combate é em defesa da verdade do Evangelho, em pró do reino de Deus. O reino de Deus, não o reino de homens, dentro de instituição. Então observa, meus irmãos, as astutas ciladas de Satanás, as investidas do diabo, para calar o povo de Deus, para calar os verdadeiros profetas. Não são esses que estão aí em púlpitos aí, dentro de lugares chamados de igreja, dizendo Deus vai dar, Deus falou, Deus vai fazer, Deus revelou, Deus está dizendo isso e aquilo outro. Os verdadeiros profetas de Deus são aqueles que estão compromissados em pregar a verdade do Evangelho. E o diabo quer calar esses. E a multidão está sendo levada a viver o Evangelho anátema. Ventos de doutrinas, movimentos vãs, sendo negócio de homens, apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios. Isso, aonde? Aonde? Eu pergunto. Dentro dessas igrejas, que não é igreja de Deus. Nenhuma dessa. Não, mas a Assembleia, a Batista, a Presbiteriana, a Deus é Amor, a CCB, Congregação Cristã do Brasil, a Universal, a Vitória em Cristo, a igreja não sei o que. Nenhuma dessas igrejas é a igreja de Deus. Por quê? Igreja de Deus não é uma instituição. Não é um ministério, um império religioso onde o homem domina sobre ele. Igreja de Deus é formado por membros que são pessoas que se convertem a Cristo. Essa é a igreja de Deus, que a Bíblia refere-se a ela. A Bíblia não se refere à igreja de Deus, nenhuma instituição religiosa. Nem católica, nem evangélica e nenhuma dessas que dizem que é de Deus. Igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo, não que estão dentro de igreja de homem. E aí, olha as astutas ciladas do diabo para impedir os verdadeiros profetas de falar e expulsam do meio do povo. E por isso que a palavra diz, sai do meio deles. Se convertam eles a ti, mas tu não a eles. Continua condenando no meio deles as obras infrutuosas das trevas, o ensinamento, o entendimento, a vida de fé, o sacrifício, as congregações vãs que eles vivem, adorando a Deus em vão, vivendo uma vida de fé em Deus, dentro dos princípios dos homens e não de Deus. O verdadeiro profeta tem que protestar, condenar, reprovar e ser voz de Deus. Aborreça-se o governador, o pastor presidente, o dono da igreja, quem for. Meu compromisso é pregar a verdade do Evangelho, ser fiel até a morte. Não é a doutrina de igreja de homem, é a doutrina de Cristo. Eu, como membro da igreja, tenho que ser fiel à doutrina de Cristo, não à doutrina de igreja alguma. Os homens estão ensinando o contrário aí.
E aí o diabo tenta impedir os verdadeiros profetas com alguns argumentos para coagir, para botar medo. Aí diz assim, olha os argumentos que o diabo tem levantado, muitos homens, a usar para calar os verdadeiros profetas de Deus. E aí, nessa postagem que eu botei, falando essa verdade, o irmão vem, não analisa o que eu preguei e vai logo questionar porque não gostou e vai dizer assim para mim, irmão Wellington, por que o senhor vive pregando contra a igreja e contra os pastores? E eu questionei ele dizendo, qual é essa igreja que eu prego contra, que você diz que é a igreja de Deus? O irmão disse que eu vivo pregando contra a igreja de Deus. Agora, eu perguntei ao irmão, que igreja de Deus é essa que você está me dizendo que eu estou pregando contra? Que igreja de Deus é essa no seu entendimento? É a instituição que você está? Sobre a hierarquia do homem? Sobre o determinismo do homem? Dentro de observância do sistema religioso? Você acha que isso é igreja de Deus? Isso não é o que a Bíblia ensina. Isso não é princípio bíblico. Eu perguntei a ele, qual é a pregação que eu prego contra algum pastor? Eu prego contra o que esses homens públicos ensinam. Os que os pastores ensinam. Os pastores falsificadores da palavra. Os mercenários que trabalham em causa de ganho pela cobiça, pela avareza, usando a simplicidade do povo, distorcendo a verdade, falsificando a palavra, levando o povo a cair da graça, a desviar da fé, privando o povo da verdade, levando o povo a viver paganismo, uma vida com Deus maldita, por não estar sendo povo formado no entendimento, no ensinamento de Deus, de Cristo, do Evangelho. O povo está sendo formado dentro de princípios, de doutrina, de conceitos, de ordenança, de igreja, pelos líderes, não da palavra de Cristo, por Jesus. Jesus disse, aprendei de mim. Jesus disse, sigam a mim. Ele não mandou a gente seguir a nenhum homem, nem igreja. Amém, meu? Ok. É assim aqui, eu estou aqui no trabalho, estou parando para fazer um serviço, mas estou aqui ministrando a palavra para você. Estou aqui levando a verdade para você. Nós temos que estar submisso a Cristo, à palavra de Cristo, e isso não é através de uma igreja, de uma instituição, dentro da determinação do homem. Isso é através da palavra de Cristo. Em canto nenhum Jesus nos ensinou a servir a Deus, a buscar a Deus, a estar vivendo para Deus dentro de nenhuma instituição, igreja. Dentro de nenhuma observação e submissão a que o homem determina. Todos nós temos que ser guiados pela cabeça que é Cristo, a cabeça da igreja. Pastor, seja quem for, todos são membros. Cabeça é Cristo. O próprio Jesus disse, entre vós não tem maior nem menor, não tem quem domine sobre vós, porque entre os gentios é assim. Eles querem autoridade no meio do povo. Eles dominam sobre o povo. Mas entre nós, a igreja de Cristo, não deve ter essa hierarquia, como tem hoje dentro das igrejas. Honrar aquele que tem a vocação para ministrar o ensino entre a congregação é uma coisa. Não está submisso a ele dentro do domínio dele. Jesus não ensinou isso a ninguém. Nós temos que estar com a palavra porque o homem é corruptível. E nós temos que questioná-lo quando ministra algo que não condiz com a verdade do Evangelho. Você não está se levantando contra o pastor, você está em defesa da verdade do Evangelho. E o diabo usa desses argumentos. Está se levantando contra a igreja, está indo contra os pastores, contra os ungidos de Deus. Aí, olha a estratégia do diabo, usando esses mentirosos. Aí diz,
Deus vai te pegar, tu vai pagar o preço, Deus vai te botar no estreito, tá bulindo com ungido, tá tocando no ungido de Deus. É mentira, não tenham medo disso, irmãos que pregam a verdade. A autoridade não é homem, é a palavra, é o evangelho. E quem está na verdade é quem está com a autoridade de Deus. E tem que protestar, condenar e ir de encontro àqueles que ministram a mentira em nome de verdade do evangelho. Seja pastor, papa ou padre. Presidente, governador, senador, advogado, juiz, a autoridade é a palavra. Não é a igreja, não é pastor, presidente, é a palavra. Agora, se você está num ministério do homem, igreja, do homem, você vai estar submisso ao homem. Você não vai ter força, nem vai ter disposição, e nem vai estar disponível a defender a verdade do evangelho. Foi o que eu disse a esse irmão que me questionou. Se você se levantar nesse ministério em defesa da verdade do evangelho, você perde primeiro sua posição aí na igreja. Você não tem mais a batida no ombro do teu pastor. Você não vai ser mais convocado a pregar nos púlpitos da igreja. Porque se você pregar a verdade do evangelho, se você contrariar o ministério ou o pastor, presidente, você vai ser excluído. E o que você quer é posição. Você é oportunista. O que você quer é estar lá como destaque. Você quer é ser líder de um grupo, é ser dirigente, é ser ministro, é ser pastor, é ser obreiro. Coisas que isso não pertence ao homem. Ministério quem dá é Deus. Eu não tenho compromisso com a igreja evangélica. Nem com com pastor presidente de igreja evangélica. Eu tenho compromisso com Cristo e com o evangelho de Cristo. O meu compromisso é com Cristo e com o evangelho dele. O que ele mandou eu pregar e ensinar ao mundo. O que ele mandou, não o que ensina aos homens dentro de igreja. E aí, essa é a artimanha do diabo para calar os profetas verdadeiros de Deus. E muitos se acovardam. Mas Paulo não se acovardou diante de Pedro. Pedro, que era um ancião, era uma pessoa experiente com Jesus, ali entre os irmãos da igreja de Jerusalém. Não é de ministério religioso igreja, era da igreja dos irmãos em Jerusalém. Pedro era o ancião. Pedro era o que tinha mais experiência. Mas Paulo, quando viu que Pedro não andava bem e nem corretamente com a verdade do evangelho, Paulo repreendeu Pedro na cara diante de todos. Não quis saber quem era Pedro. Porque a autoridade não é Pedro, nem Paulo, nem João, nem pastor, presidente, nem papa, nem padre. A autoridade é Cristo, a palavra dele. E seja quem for que vier com entendimento, com ideia, com conceito, com doutrina, com filosofia que não condiz com o evangelho, tem que ser repreendido, irmão. E esse é o meu trabalho. Não é falar de pastor nem de igreja. É denunciar, protestar e ir de encontro às mentiras que são pregadas por muitos pastores dentro de muitas igrejas que têm levado o povo a desviar da fé. Eu prego a verdade. Você não pode não gostar. É um direito seu. Agora, vem me contestar com um argumento plausível da palavra. Vem mostrar que o que eu estou falando está errado. Entra comigo num debate plausível da palavra dentro do assunto que você está me questionando. Foi o que eu disse a esse irmão. Você está me questionando por uma orientação verdadeira. Por eu estar falando a verdade. Você está saindo em defesa de igreja, de pastor. Você está sendo mais discípulo e defendendo mais igreja e pastor do que a verdade do evangelho. Eu disse a ele, meu irmão, desperte, irmão. Analisa o teu entendimento, onde está a tua visão. Não fique submisso dentro de uma vida de servidão a ministério e igreja de homem. Vá trabalhar em defesa da verdade do evangelho. O irmão me questionou. Ele não analisou o que eu falei, a verdade de Deus. Gente, olha o que eu disse. Eu coloquei numa publicação dizendo o seguinte, que o Evangelho de Cristo é uma informação que nos dá o conhecimento para chegar a Deus. Não é através de igreja. Que eu devo estar no Evangelho de Cristo, não dentro de igreja, instituição. O irmão me questionou dizendo que eu estou falando de igreja.
da igreja de Deus, ele disse. Aí eu perguntei a ele, qual é a igreja de Deus? No entendimento do irmão que diz que eu estou falando. É do ministério ABC? Primeiro, eu não falo de particularidade de pessoa nenhuma. Eu falo de assuntos públicos. Que é pregado como verdade de Deus que não condiz. Porque o que é que o povo está aprendendo hoje dentro dessas muitas igrejas? Não estou generalizando, mas são poucas que tem homens ministrando lá dentro a palavra de Deus, levando para o povo o ensino de Cristo. São poucas igrejas com homens compromissados com o evangelho. A maioria está corrompida. São sinagogas de Satanás. Jesus não está no meio desse povo. Não está dentro dessas igrejas, dessas congregações, dessas reuniões solenes. Ele está abominando. Ele não tem prazer, porque ali não tem a palavra dele. É muito movimento, reteté, plá, e visão e revelação. E pouco ensino e instrução da palavra de Deus. Aliás, nenhum. Nossa. Ué. Vocês estão entendendo, irmão? O que eu mostro, tento mostrar para vocês que estão com o entendimento entenebrecido, a mente dos irmãos dentro da igreja, qual é o entendimento da maioria dos irmãos que estão dentro de igreja? Porque tem sim povo de Deus dentro dessas igrejas, mas essas igrejas não é a igreja de Deus. Tem membros que formam a igreja de Deus dentro dessas igrejas. E o que é que esses irmãos estão aprendendo? Por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dormes, tu que está de pé, cuida, tenha cuidado para que não caia. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Não é estando dentro de igreja, vivendo a ordenança imposta pelos homens, cumprindo as obrigações da vida religiosa. O que é que esses irmãos têm no entendimento? Se eu não estiver na igreja, eu não sou de Deus. Se eu não for para a igreja, eu não busco a Deus. Se eu não for para a igreja, eu não tenho a bênção de Deus. E outra coisa, são ensinados que tem que estar lá, se submeter aos rituais, aos cerimoniais, às ordenanças e às obrigações que são impostas, escute aqui, não por Deus. São impostas não por Deus, são impostas pelos homens, os líderes. E o próprio Deus vai dizer isso, repreendendo o povo de Judá, o povo de Israel, em relação a esse contexto que eu estou falando. Dá uma lidinha no que Jesus disse lá em Mateus 15, 8 e 9. Foi o que foi dito pelo profeta Isaías 29, 13. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Por quê? Porque em vão me adoram. E por que estão adorando a Deus em vão? Porque estão vivendo uma vida dentro dos preceitos dos homens e não de Deus. E Deus vai dizer, o temor desse povo para comigo não é na minha palavra, é no mandamento de homens, é na doutrina de homens dentro da igreja. Essa vida é vã diante de Deus. Essa fé cega não é a fé que leva você a ter comunhão com Deus, a agradar a Deus e receber o dom gratuito de Deus, que é por meio da fé, que é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, mas essa fé dentro da condução do evangelho, da doutrina de Cristo. Não é uma fé religiosa dentro de dogmas e crença de igreja, obrigação e trabalho de igreja. O que é que esse povo está sendo formado no entendimento dentro dessas igrejas? Eu estava conversando com uma irmã religiosa e dizendo a ela, perturbada, gente, o que tem de crente dentro de igreja evangélica, perturbada, sem paz, não é brincadeira, sem entendimento. Quando eles estão naquele momento de solenidade nas congregações de 2 horas, nos cultos emocionalistas, é um movimento de poder, é uma unção, é Deus presente, é Deus operando, mas quando está na vida real, está tudo perturbado, estressado, não tem entendimento, não tem esperança, vive uma fé vã, uma fábula em nome de Deus. O povo tudo estressado, em depressão, a maioria desses religiosos evangélicos. Observa, uma vida escrava, cega, a vida deles é igreja, casa, trabalho. Esse é o mundo dele com Deus. E Deus
nos libertou, não foi para sair do mundo, para viver uma vida isolada, presa, dentro de sacrifício religioso. Deus nos libertou da escravidão da vida mundana para ser luz no mundo, levar o esclarecimento, levar o entendimento, ensinar o povo a verdade do Evangelho, não viver uma vida restrita dentro de 4 paredes, num quadrado, onde centralizam tudo de Deus dentro de igreja, como se fosse uma vida de Deus. Porque é isso que esse povo vive. Uma vida centralizada de Deus, aonde? Dentro de 4 paredes, instituição formada por homens que diz que é a igreja de Deus. É aí que eu digo, que igreja de Deus você está falando? O irmão que me questionou, que disse que eu falo contra a igreja de Deus. Eu disse, irmão, que igreja de Deus é essa que eu estou falando no seu entendimento? Eu falo a verdade do Evangelho, meu irmão, para fortalecer os membros do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, e para esclarecer muitos que estão sendo enganados dentro dessas igrejas dos homens. O que eu prego é isso, contra o engano e a mentira, que está sendo pregada por muitos líderes religiosos dentro de igreja. Eu não falo contra a pessoa particular, nem contra ninguém, nem contra coisa alguma. Eu falo contra a mentira do diabo, deturpando a verdade de Deus, tirando o povo da direção, fazendo o povo cair da graça, privando o povo da verdade. E essa é uma estratégia do diabo. Mas comigo não cola não. Já me disseram, olha, Deus vai te pegar. Olha, tu está falando de ungido. Olha, cuidado que a mão de Deus vai descer sobre ti. Esses malditos que amaldiçoam o povo e diz que são de Deus. Porque a vontade deles é que Deus mate e coloque no hospital aqueles que contrariam a eles. Jesus nunca ensinou isso aos seus discípulos. Mas olha qual é a conversa desse religioso de igreja que diz que é de Deus. Não toque não, porque Deus vai tomar providência. O desejo deles é que Deus permita, ou então te coloque num hospital, te coloque numa situação de maldição. E esse não é o propósito de Deus, mas é o propósito desses religiosos que diz que é de Deus, para colocar medo no povo que fala contra a mentira deles, para eles mostrar que é a autoridade de Deus. Olha, não fala dele não, que ele é a autoridade. A autoridade de Deus é a palavra. Não, cuidado, irmão Wellington, Deus vai te pegar, Deus vai te botar no estreito. Olha que tu está falando do ungido de Deus. Ei, meu irmão, que ungido é esse? É um povo sem entendimento, não conhece nada de evangelho. Aí eu digo, meu Deus, tem misericórdia, tão cego. Ungido sou eu, não é por unção de homem dentro de religião, não. Ungido como o Espírito Santo, que me torna membro do corpo de Cristo, me formando, me fazendo estar inserido na igreja, povo de Deus. O Espírito Santo é o selo de Deus, é a unção que está em mim, não é a unção de pastor, de homem, é uma mentira vivida dentro da igreja. Olha para aí, até o celular caiu aqui. Porque o povo está vivendo essa mentira, irmão. E se você não der ouvido à verdade, vai se decepcionar no final desta vida que você está vivendo, pensando que é uma vida com Deus, pensando que está indo para Deus, pensando que vai alcançar a promessa de Deus. Muitos que estão dentro de igreja, sendo escravo, devoto e dedicando sua vida à igreja, defendendo a igreja, vai se decepcionar no final do labor desta vida, porque não estão sendo prudentes a ouvir a verdade. A verdade de Deus é Jesus, é o que ele ensinou. Não é pastor dentro de igreja ou de nenhum ministério. A verdade de Deus é Jesus, a palavra que ele nos ensinou, o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. É isso que nós temos que ser prudentes. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Devota, entrega, consagra e dedica a tua vida a Deus por meio de Cristo, a palavra dele. Não a Deus por meio de igreja, a determinação de homens. Cuidado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe, meu irmão. Porém, bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? Obra de igreja? Ordenança de igreja? Não. A palavra de Deus. Jesus, o que ele ensinou. Amém, meus irmãos? Fica na paz. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, pregando e levando esclarecimento da verdade que liberta. Sempre.